Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo tranquilo. Hoje uma noite de segunda-feira fria, bem fria mesmo. Mas a gente já sabia que isso ia vir porque aqui no Rio Grande do Sul essa época realmente é muito fria, como eu já disse para vocês. Ontem a gente não gravou, ontem passamos o dia, no fim chegou a noite, acabei não gravando, eu tava com uma dor muito intensa na perna. Ontem passei o dia inteiro bem dizer na cama, então quando chegou a noite, eu poderia até ter gravado, porque às vezes a gente sentadinha, mas tinha bastante movimento em casa aqui de gente, e eu gosto de estar mais em silêncio, e daí acabei não gravando. Mas graças a Deus hoje a gente está aqui. Vamos gravar. Nós no sábado. Deixa eu ver que dia. Sexta-feira foi aniversário da Laís, né? Eu fiz o vídeo. Então no sábado a gente gravou números 20. As águas de Meribá e Rebelião. Meribá, Rebelião, é. Tinha referência em Êxitos 17, capítulo 17, né? Do 1 ao 7. Então, a gente hoje vai gravar números 21, tá, gente? A gente vai agradecer ao Senhor e vamos pedir a Ele entendimento. Para quem é novo, que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deus abençoe muito vocês, assim como tem abençoado a gente que já está aqui nesse canal. Aqui é um canal da leitura da Bíblia Sagrada, gente. Assim, eu não conseguia ler a Bíblia, né? Geralmente eu lia a Bíblia, mas eu lia um livro aqui, um livro ali, então eu ia salteando, né? Como a gente sempre faz, né? Vai lendo livros salteados dentro da Bíblia. E eu queria muito poder pegar a Bíblia do início, né? De Gênesis e ler toda ela, todos os livros, seguidamente até Apocalipse. E eu vi que eu não estava conseguindo, então eu pedi ao Senhor, eu disse, Senhor, me ajuda que eu consiga ler a tua palavra, que eu consiga ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E um dia o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo me tocou para que eu criasse um canal no YouTube, que eu lesse a Bíblia, todo dia um capítulo da Bíblia. E a gente está aqui, gente. Já lemos, é o 4º livro que a gente está lendo, acho que já passamos da metade, e estamos indo para o 5º livro da Bíblia, com a graça de Deus, gente. Para mim, que nunca consegui ler, para mim está sendo uma vitória muito grande. Espero que para você também. Se você quiser deixar aí nos comentários como você está se sentindo, como está sendo para você, seja bem-vindo. Escreva o que você achar que você deve escrever. Se você quiser uma oração para alguém também, se você quiser uma oração até mesmo para você, ou qualquer coisa que você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade, gente. Esse canal aqui é um canal nosso, foi um canal que o Senhor deu para a gente, que assim como eu não conseguiam, no caso, ler a Bíblia. Então estamos juntos nessa. A única diferença é que você está aí do outro lado e eu estou aqui falando, mas somos todos filhos do mesmo Pai, e esse canal aqui não é meu, esse canal é dele. Eu sou um instrumento usado por ele. Tá bom, gente? Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, tem inscrever-se, clica aí, inscreve-se. Deixa o like de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos. Tem aí o videozinho que eu gravei na sexta-feira a respeito do milagre que o Senhor fez na vida da Laís, que é minha neta, que nasceu com microcefalia e nasceu cega, com problemas de visão, e o Senhor curou. Então, se você quiser conhecer a história dela, clica aí. No vídeo vai ter, todos os nossos vídeos estão aí, desde Gênesis até Números, estão todos aí. Qualquer um que você queira ler ou escutar, tá aí para você, tá bom, gente? Deixa o like de vocês e compartilhem, gente, compartilhem os vídeos, como eu sempre digo, que a gente compartilhando, a gente está evangelizando, a gente está levando a palavra do Senhor adiante, tá bom? Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido, para te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Te entregar tudo em tuas mãos, Senhor, assim como essa leitura nossa.
Oh, Deus querido, abençoa todos nós, Pai. Acalenta o coração, Senhor, da minha amiga Lena, que perdeu a sua mãe esse final de semana, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dê a ela e a família dela o conforto necessário, Pai, para passar por esse luto. Deus nosso Senhor, abençoa nossos corações para que a gente possa ter o entendimento necessário, Senhor, da Tua santa palavra, tudo aquilo que o Senhor tem aqui para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a todos. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, a Lena é uma amiga muito querida minha e ela perdeu a mãezinha dela esse final de semana. Então, já era uma senhorinha e ela, claro que não era uma senhorinha assim de dizer bem velhinha, né? Mas ela já era uma senhora e ela tinha um câncer e ela, esse final de semana, ela nos deixou. Então, vamos orar, vamos entregar a Lena na mão de Deus, a família dela, para que Deus dê o conforto necessário naqueles corações, que só quem passa pelo luto sabe como é difícil, né, gente? Então, vamos orar por ela e por tantos outros irmãos que também estão aí, na mesma batalha, na mesma luta, perdendo seus entes queridos. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Números 21. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de... Deixa eu aumentar um pouquinho. Vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Roma. Roma ou Oma, eu acho que é Roma. Não, Orma, Horma. Eu não sei como é que faz, mas eu acho que é Orma, porque H não faz a letra de R, não é Orma. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Desculpa, gente, eu dei uma saidinha, mas já tô aqui de novo, vamos continuar gravando. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor para que tire de nós, ora, no caso, né, para ele orar. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. A viagem até a terra dos Moabitas. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ijeabarim. Gente, desculpa, mas vocês sabem que o meu palavreado é completamente leigo. Eu sou completamente leiga no assunto de palavreados, no caso dos sotaques, né? Das maneiras de falar, não sei mesmo, gente. Então eu falo conforme eu consigo entender. Aqui para mim,
é Iege-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam-se no vale de Zerebe. E partindo dali, acamparam-se além do Heron, a Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque o Arnon é o tempo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaebe em Sufa, e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a situação Ar, e se encosta aos termos de Moabe. Dali vieram a Bir. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Ao poço que os príncipes cavaram e os nobres do povo escavaram Peraí, gente, deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá. Ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do poço escavaram com o bastão, e com os seus bordões do deserto vieram a Matana. De Matana a Naliel, de Naliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto. Israel vence Seom e Og. Então Israel mandou o mensageiro de Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado os teus termos. Sion, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, juntou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. E vindo a Jaza, pelejou contra eles. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até Joboque, até os amonitas, porquanto a fronteira dos amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra, até Arnon. Pelo que dizem que os falavam por provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque o fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou a Ar de Moabe, os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivo e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os assenteamos. Esbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram
expulsar os amorreus que ali estavam. Então vieram-se e subiram pelo caminho de Baçã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu entreguei na mão. E ele... Desculpa, gente. Não o temas, porque eu entreguei na mão. A ele, a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim feriram a ele e seus filhos e todos o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando também, se apoderara da terra dele. Gente, aqui tem umas capítulo lido, capítulo não lido, capítulo lido. Tem umas propagandas no meio que eu não sei por que tá aparecendo essas propagandas assim, então procura deixar assim pra gente não, mas terminou aqui. Então, também se apoderaram da terra dele. A gente, então, aqui fala das batalhas e como eles foram ganhando as batalhas, pelo que deu para entender. Mas vamos pedir entendimento ao Senhor, que o Senhor vai nos dar entendimento dessa palavra. O que quer dizer essa palavra para nós? Tá bom, gente? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença novamente, Paizinho. Oh, Deus querido, agora para te agradecer, Senhor, por esse capítulo lido, Números 21. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, coloca no nosso coração como uma sementinha, Senhor, que ela venha, Pai, a frutificar e nos dar o alimento necessário, Pai, para que possamos levar esse alimento aos espíritos que precisam, Pai. Oh, Deus querido, que aquela pessoa, Senhor, que precisa de um alimento espiritual, tenha através da tua santa palavra. Oh, Pai amado, abençoa nós todos, Senhor, em nome de Jesus, querido Deus. Eu te peço, Senhor, abençoa a nossa noite, para que a gente possa ter uma noite tranquila de sono na tua santa presença, Paizinho. Assim também amanhã, Pai, que a nossa terça-feira, desde o momento que acordarmos até o momento de dormirmos, Senhor, estejamos sempre contigo. Que o Senhor seja a nossa estrada, o nosso caminho, e que por ali nós seguimos o dia todo, Senhor, somente por ti e contigo. Em nome de Jesus eu te entrego a todos nós, Senhor, abençoa. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Gente, quando eu falo assim, muitas vezes a gente fala, né, que Deus a gente leva esse alimento aos espíritos que precisam, não são os espíritos que não estão aqui, tá? Os espíritos, no caso, são os espíritos nossos, tá? É porque a gente tem o corpo físico, né, que é essa matéria, e a gente tem o corpo espiritual, né, que é o nosso espírito, que foi aquilo que Deus nos deu. Então, como a gente precisa do alimento para o corpo físico, que é o pão de cada dia, que a gente vai lá fora, a gente luta para ganhar, e que o dinheiro compra, a gente passa no mercado e compra, vai lá, faz e come, tá, gente? Assim a gente tem o alimento para o espírito, que é o nosso espírito. Então, nós somos, sim, nós somos carne, nós somos espírito e nós somos alma. A alma é é o nosso cérebro, né, gente? O nosso cérebro, nosso psique, ele é a alma que a gente tem. Então, é a nossa inteligência que a gente tem, no caso, tudo que se refere a pensamentos e tudo que coordena, no caso, é a alma, tá, gente? Que vem do nosso cérebro. Nosso cérebro é a nossa alma. O nosso corpo físico é esse aqui, que quando a gente morre, ele volta ao pó. E o nosso espírito foi aquele a qual o Senhor nos deu, que é o sopro de vida que vem dele, que é a única coisa que volta para ele, que é o nosso espírito. E quando ele retornar, que ele vier para buscar o seu povo, ele vai buscar o povo dele em corpo transformado, tá, gente? Nós vamos subir em espírito
e o nosso corpo vai ser glorificado, ele vai ser um corpo transformado. Então ele vai ser um corpo espiritual, ele vai ser esse mesmo corpo que a gente tem, mas ele vai ser um corpo espiritual, tá? Então ele vai ser um corpo que ele sobe o mesmo corpo, só que daí ele vai ser um corpo glorificado, porque lá jamais ele entraria, porque isso aqui é carne, e carne é pecado. Essa carne que a gente carrega, no caso, é por causa que Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eles desrespeitaram, eles desobedeceram, então eles se transformaram em carne, e a carne é o pecado, né, gente? A carne é o pecado, então eles... quando a gente morre, gente, a gente sobe só no espírito. Então, quando o Senhor vier e buscar o nosso espírito, quando ele vier para buscar a nossa carne, quando for feito, no caso, como é que eu posso dizer para vocês assim, gente? Vai ter o arrebatamento, né? E quando Jesus vier fazer o arrebatamento, aqueles corpos que já estão enterrados, eles vão subir. Primeiro eles, e aqueles que são salvos em Cristo, né? E vão ser transformados em corpo celestial. E daí eles se juntam ao espírito deles que já está lá em cima com o Senhor. E a gente, se tiver aqui ainda, aquele que estiver na terra, ele vai subir de corpo e alma, esse mesmo corpo aqui, só que ele vai se transformar em corpo glorificado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso aí também é um assunto que eu gosto muito, tenho estudado bastante a respeito para saber como é que é, porque a gente sempre achou que depois que morria, no caso, a gente não sabe como é que é o outro lado, mas na Bíblia tem tudo, tá, gente? Tudo que você precisar, você tem na Bíblia. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Então, só para vocês terem uma ideia, um pouquinho de como é, tá bom? Mas ainda a gente vai conversar muito a respeito disso, eu ainda quero aprender muito para trazer para vocês também. Tá, gente? Então, quando eu falo assim, o alimento, no caso, para o espírito, é para o nosso espírito, tá? Alimento que é a palavra de Deus. O alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus. Através do momento que você está lendo aqui, você está alimentando o teu espírito com a palavra do Senhor, porque Deus é espírito, tá? Então tá, gente. Vamos ficando por aqui. Hoje gravei mais cedo, com a graça de Deus, deu para gravar um pouquinho mais cedo. E eu me despeço de vocês, tá, gente? Até amanhã, fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo aí. E vamos ter consciência, gente, ficar em casa, quem pode, quem não pode ficar em casa, vá trabalhar. Aquele que tem que ficar em casa e que pode ficar, não condene aquele que vai trabalhar, tá, gente? Aquele que sai para ganhar o seu pão. Cada um sabe do que precisa. Então, um não condena o outro. Aquele que vai não condena o que fica, e aquele que fica não. Aquele que vai não condena o que fica, e nem o que fica condena o que vai. Tá bom, gente? Beijão no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.